Sejam bem-vindos, gente, ao nosso podcast Micro Natural. A partir de hoje, todos os sábados, a gente vai estar aqui para poder falar e trazer ideias incríveis sobre o nosso conceito de naturalidade, sobre as ceras naturais. A gente vai ter até procedimento, a gente vai fazer nesses horários. Vai falar de treino, de trama de fios, 8 e 6 da manhã, sábado, dia 8 de janeiro de 2022. Vamos começar 2022 com tudo. Tem muita coisa pra gente se aprimorar, pra gente aprender, pra gente poder trazer aí um conceito muito bacana de naturalidade. Se você é micropigmentador e está me acompanhando, eu quero o meu desejo é que você tenha resultados incríveis, naturais, delicados, né? Que as pessoas possam andar aí pelas ruas dos nossos clientes e que ninguém possa perceber que ela fez, por exemplo, um procedimento de micropigmentação. Essa é a ideia maior, né, do trabalho que eu tento difundir, da técnica que eu tento ensinar também para as pessoas, para os meus alunos. É para que a gente possa aí ver aí pessoas lindas, maravilhosas, radiantes, com brilho no olhar, mas sem aparecer aquele procedimento grosseiro, sabe? É isso, antes de começar então, só para poder deixar aqui formal. Sejam bem-vindos, esse é o nosso podcast Micro Natural. Esse é o primeiro episódio de muitos que nós iremos fazer todos os sábados às 8 da manhã. A gente vai estar aqui para poder falar, para poder discutir, para poder trazer informações, para trazer treinamentos, para poder trazer treino em pele sintética, para a gente poder fazer sessões de pergunta e resposta, a gente conversar. Eu quero conversar com vocês também, a gente terá a oportunidade também de fazer essa live com esse bate-papo também, tá bom? Para poder esclarecer dúvidas. E todos os sábados às 8 da manhã a gente vai estar aqui. Hoje especificamente a gente vai falar aí sobre naturalidade, né? Tenho receio, tenho dificuldades para poder realizar uma micro natural. O que nós precisamos fazer para poder ter aí um procedimento extremamente natural e delicado? E eu trouxe um exemplo para vocês de uma sobrancelha bastante assimétrica, uma sobrancelha extremamente comum que as pessoas recebem aí no seu dia a dia, né? Para que a gente possa então ter aí esses resultados naturais e delicados. Deixa eu só virar um pouquinho aqui que meu buchinho do Réveillon tá aparecendo. Então, para poder ter um procedimento natural, não necessariamente, apesar de eu falar bastante, né, e muitas pessoas também ligarem somente com isso, a gente vai treinando, a gente aprende a fazer fios extremamente finos, extremamente delicados, a gente aprende a fazer tramas maravilhosas, mas o conjunto da obra da naturalidade não depende especificamente de fios e nem da trama. Ela começa bem antes, tá? Ela começa até um pouquinho antes do design, se eu ouço dizer, que é no que a gente chama de visagismo. Quando eu ensino no meu curso sobre visagismo, eu ensino como você enxergar o cliente, como que você vai enxergar aquela sobrancelha, para que ela, né, desde já, antes, na verdade quando a gente passa na rua, né, a gente que é micropigmentador, se você depois vai se tornar micropigmentador, você que está me acompanhando aqui, vai acompanhar essa live aqui também, vai se tornar um micropigmentador. Em breve você vai começar a reparar as pessoas nas ruas e olhar especificamente as sobrancelhas delas. É um costume muito comum. E desde esse instante a gente começa já a identificar traços, o que aquela sobrancelha ela precisa ter para que ela tenha para que ela fique extremamente natural, para que ela fique bela, com traços delicados. E ela começa nessa hora, na hora de enxergar. Nós precisamos então nos atentar para a estrutura de cada cliente, tá? Não é só, o que eu queria que vocês entendessem, que não é só eu chegar e eu treinar aquela trama. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Veja se vocês conseguem enxergar aqui, antes de eu utilizar. Vai dar para ver. Não necessariamente a gente aprende a fazer aquele, né, ponto A, ponto B, ponto C, e a gente faz aquela... Todo mundo, tem muitos lugares que a gente vai, né, que a gente aprende sobre esse design, que é um design padrão, não é verdade? Ponto A, ponto B, ponto C. Então muitas pessoas tendem a fazer apenas um estilo de sobrancelha, um estilo de ponto A, B e C nas suas sobrancelhas, tá? Se vocês aí arriscarem a pesquisarem aí em alguns perfis, isso é importante, eu acho que é legal de ver e de entender por que isso acontece. Todos os clientes, independente do perfil, independente do sexo, todo mundo, homem, mulher, idoso, peles maduras ou não, elas entram naquele estabelecimento e elas saem com um padrão de sobrancelha. Apenas um padrão de sobrancelha. E tem muitos profissionais que fazem isso.
Eu não estou falando que é feio, tá? É bonito, às vezes, tá? Na verdade, muitas vezes é bonito, só que na maioria das vezes não combina com a estrutura do cliente, tá? Se você olha, tem gente que tem casos que são muito assim, é surreal. 100% dos trabalhos são exatamente iguais, independente das pessoas que entram lá. E a gente começa, tá? Se você quer falar de naturalidade, se você quer falar de realçar a beleza natural, nós precisamos então nos atentar exatamente para isso. Traços do rosto do seu cliente, né? Precisa que a gente verifique os pontos da arcada óssea, é preciso que eu veja se aquela sobrancelha ela é um pouco assimétrica ou não, para que então possa lidar com ela. Como que eu vou lidar com ela? Eu não posso fazer um tipo de sobrancelha para todo mundo. Eu preciso ter esse entendimento mínimo. Gente, é básico, é mínimo. Como eu te falei, é uma questão de visagismo, de você enxergar aquele cliente, tá? Da forma e verificar já de antemão. Se eu fizer isso daqui, se eu realçar apenas esse ponto aqui, se eu tirar só um pouquinho, eu não preciso limpar 100%, isso vale muito para sobrancelhas masculinas. Se eu limpar só um pouquinho daquele excesso ali, eu vou conseguir deixar aquela sobrancelha incrível e o melhor de tudo, natural, para que ninguém perceba que procedimento foi feito, né? Isso vale muito para os homens. Na verdade, hoje em dia, as pessoas elas estão aí fazendo muitos procedimentos estéticos, na verdade, e o desejo delas é o quê? É ficar natural, é que ninguém perceba ou que ninguém saiba que ela fez, ou que ela fez uma lipo, ou que ela fez um botox, ou que ela fez um preenchimento labial, ou qualquer outro tipo de fio de sustentação, né? Tem muita coisa hoje em dia. E é interessante que as pessoas façam isso de fato com um cuidado maior, para sempre chegar ali naquele extremo do natural, não ultrapassar esse limite, porque senão a gente vai entrar naquele universo que estávamos entrando, na verdade, né? Se você parar para pensar, ainda tem muitas pessoas que ainda fazem a tal da harmonização facial e todo mundo tá vindo para aquela linha de tá todo mundo igual, tá todo mundo fazendo a mesma coisa, todo mundo ficando com a mesma cara, todo mundo ficando com o mesmo olhar, todo mundo ficando com o mesmo rosto. Só que o nosso papel aqui, meu papel, o seu papel, o papel de você que vai ser aí micropigmentador, que vai ser meu aluno, é que a gente reconheça os traços naturais de cada cliente, que a gente realce aquele olhar, que a gente realce aquele rosto, aquela face, que a gente realce, né, aqueles traços específicos de cada cliente, porque o que nós precisamos transmitir para eles é isso. Eles já são incríveis, já são belos, já são maravilhosos e é preciso apenas realçar e trazer de volta essa autoconfiança para que eles se sintam também assim queridos e especiais. E eu quero começar falando exatamente dessa questão do design, tá? A gente vai falar também sobre a questão de fios, tá? Direcionamento de fios e qual a melhor trama que nós iremos usar para a realização desse trabalho. Olha só. O que vocês percebem aqui nessa sobrancelha de antemão? Primeiro que é um modelo lindo, né? Uns olhos desses eu gostaria de ter. Agora olha só, gente. Olha o tamanho da simetria dessas sobrancelhas, tá? Primeiro que uma tem um formato extremamente arredondado e a outra ali tem um formato um pouco mais retinha, né? Agora, olha a altura de uma sobrancelha e de outra sobrancelha, tá? E, gente, isso aqui é extremamente comum. Mais de 90% das pessoas têm o lado direito diferente do lado esquerdo. E não é só do rosto ou das sobrancelhas, não, tá? É do corpo inteiro. Então, eu reproduzi aqui essa sobrancelha aqui no quadro para poder mostrar para vocês. E a gente vai falar sobre isso aqui agora, tá? Eu trouxe essa mesma estrutura de sobrancelhas aqui pro quadro, tá? Mais arredondado, mais retinha e com essa diferença de altura pra gente poder fazer uma correção aqui no quadro. E depois a gente vai fazer aqui essa correção nessa demonstração aqui, nessa fotografia da cliente, tá? Mas de antemão, eu preciso que vocês entendam o seguinte. Quando a gente encontra essas sobrancelhas assimétricas, tá? Primeiro ponto, pensa comigo. Pensa comigo o que a maioria dessas pessoas aí que eu acabei de falar anteriormente, né, faria, tá? Elas iriam desconsiderar em algum momento, mais cedo ou mais tarde, elas provavelmente desconsiderariam um dos pontos, ou alto ou ponto baixo daquela sobrancelha, para poder fazer o design padrão, né? Aquele design com a fi que a gente fala, né? Com aquele design com uma armação perfeita, tá? Perfeita. E assim, só para vocês entenderem, quando a gente fala em perfeição, a gente não tem como falar
de naturalidade, tá? Por quê? Porque o que é natural é imperfeito. E exatamente essa questão da naturalidade que nos conecta, né? Exatamente o fato de eu ter um problema, uma falha, ou ter o meu rosto torto, ou o meu nariz grande, é exatamente essas pequenas imperfeições presentes em cada um de nós que nos conecta, que faz com que eu seja parecido com você, com que a gente fale a mesma linguagem. Se eu apareço aqui para vocês todo perfeito, não vou falar não, todo, como é que eu posso dizer? Todo desenhado demais, né? Todo mexido demais, com aquela, a gente acaba aqui não, tipo assim, a gente não se reconhece, a gente não reconhece, a gente acaba não falando a mesma linguagem. Então, quando a gente falar de naturalidade, a gente tem que falar também de respeitar estes traços imperfeitos. Então, sobrancelhas imperfeitas, ou melhor, sobrancelhas assimétricas, elas são comuns e elas não são corrigidas. O que nós costumamos falar, tá? O que nós costumamos ensinar é que a gente vai fazer uma harmonização desses traços. Como assim, Dalan? Se eu tenho uma sobrancelha mais alta e uma sobrancelha mais baixa, eu não vou deixar elas iguais, porque, gente, como eu falei, o que é tortinho nesse conjunto, desse exemplo que eu mostrei para vocês e de todos os exemplos, se você olhar para você depois no espelho, repare em você, você vai ver com certeza que uma parte do seu rosto, ela é diferente do outro lado, tá? Um lado é diferente do outro lado e não é só do rosto, é do corpo inteiro. Tem gente que já identificou isso nos pés, nas mãos, tem gente que já identificou isso no traço do queixo. Então, assim, é claro que a gente não percebe isso todos os dias, mas a gente, se você parar para analisar, para olhar, você vai ver que nós temos essa diferença de um lado para o outro lado. Então, pensa comigo, se eu tenho essa diferença do corpo já presente, e se eu deixo essas sobrancelhas que eram assimétricas, deixo elas exatamente simétricas, o que você acha que vai acontecer? O que você acha que vai acontecer? Que coisa que assim é terrível. Gente, quando eu deixo as sobrancelhas simétricas, o que vai ficar em evidência? Elas simétricas, todo o conjunto, todo o resto do rosto que é meio tortinho vai ficar em evidência. O olho vai ficar parecendo que está lá em cima, outro lá embaixo, tá? Na verdade é o rosto inteiro, mas se eu deixo um conjunto ali mais retinho, todo o resto começa a dar uma distorção. A gente começa a ver com maior evidência essa diferença de um lado para o outro lado. Então o que nós fazemos é a chamada harmonização. A gente deixa as sobrancelhas mais harmônicas, apenas diminuímos um pouco essa diferença para então realizar o nosso procedimento. Então o primeiro passo do nosso trabalho, tá, para que a gente tenha resultados naturais, é fazer essa harmonização do design, tá bom? Eu vou mostrar isso para vocês aqui agora. A gente costuma ver aí, né? Nada contra, tá? Até porque eu ia falar sobre... Antigamente eu falava mais sobre isso, né? Os trabalhos da Fibraus que eu admiro, inclusive eu aprendi muito observando os trabalhos da Fibraus, né? Que tem aquele símbolo pi de perfeição, né? E aí elas colocaram sobrancelhas perfeitas, então assim... Eles têm a questão do design perfeito, de fazer aquele design extremamente perfeito. E eu percebi, se vocês também podem ter percebido, que atualmente, né, eles desconcertaram um pouco disso. Você pode ter certeza, se você pegar trabalhos agora de 2021, por exemplo, e comparar com trabalhos de 2016 e 2017, você vai ver uma grande diferença, porque antigamente é como se fosse uma impressão, é como se eu pegasse uma impressora, colocasse aquela sobrancelha, aquele design perfeito, porque era perfeito, e você imprimia no rosto do cliente e ficava ali. Era tão perfeito que soava como artificial e parecia ser artificial. Então assim, o que eu quis entender disso, né, quando eu comecei a fazer os meus treinamentos, para vocês terem ideia, lá no início, quando eu comecei a treinar, eu falei assim, eu quero fazer um trabalho como esse da Fibraus. E eu comecei a treinar, até que eu consegui fazer. Eu tenho diversas peles sintéticas quando eu estava nessa fase de treinar sobrancelhas da Fibraus. E era tão perfeito, como eu falei para vocês, era tudo tão perfeito que parecia que eu peguei uma impressão e fiz ali, que parecia que não era natural. Depois que eu comecei a fazer esses treinamentos, isso serve uma dica para vocês também, tá? Se você gosta de treinar e tem esse costume de treinar todos os dias, depois que eu comecei a fazer esses treinos e estava tudo tão perfeito, eu falei, cara, eu preciso agora, não existe essa palavra, mas vamos lá, desaprender um pouco desses fios extremamente, perfeitamente conectados e deixar ela um pouco mais desconstruída, um pouco mais aleatória, um pouco mais livre, para que eu possa chegar então nos resultados naturais. E foi isso que eu comecei a fazer. E na sequência dos meus treinos, né, das dezenas de peles sintéticas, isso acontece. Tem um momento onde o treino começa fraquinho, depois ele começa a ficar
extremamente artificial, né? Porque tava muito perfeito, muito igual, todos os fios, um lado exatamente igual ao outro lado, fio assim, sabe? Tudo, porque eu quis aprender a fazer isso, e aquilo começou a me incomodar. E na sequência de treinos eu comecei a fazer então uma desconstrução, a colocar treinos livres, a fios livres, fios, sabe, aleatórios, soltos. Tanto que se você olhar, se você agora que está me acompanhando pegar aí qualquer, eu acho que deve ter mais de 20 ou 30 treinos em pele sintética aqui no meu perfil, no meu Instagram, no meu YouTube, você vai ver que nenhum deles é igual ao outro. Nenhum. Cada um ele é feito de forma livre, de forma aleatória. E é isso que eu quero que vocês aprendam, né? Quando a gente aprende, no meu curso eu ensino e falar exatamente sobre isso. Fazer uma formação livre de fios, mas você saber conectá-los e deixar aí o resultado final impecavelmente natural, deixar o resultado final extremamente delicado, extremamente aleatório, extremamente livre, porque é isso, como eu já falei para vocês, que conecta, é isso que faz com que o nosso resultado seja aí bastante natural. E quando a gente olha para uma pessoa, olha para você, para os meus clientes, para as centenas de clientes que a gente já atendeu, que tem um perfil assim, uma sobrancelha mais baixa, outra mais caída, uma mais alta, a minha própria sobrancelha, né? Uma sobrancelha é diferente da outra, uma é arrepiada desse lado ela é mais caidinha. Isso é isso que é o imperfeito e é isso que a gente tem que respeitar e fazer realçar exatamente essa questão, né? Da beleza natural. Gente, essa estrutura aqui é aquela mesma estrutura da sobrancelha lá do nosso design. Primeiro ponto que eu queria mostrar para vocês aqui é o que a gente vai fazer com essas sobrancelhas. A gente vai harmonizar, tá? Para que elas fiquem naturais. Deixa eu trazer aqui para vocês. Pode passar um pouco aqui, bem. Olha só. Além de tudo, dessa sobrancelha essa diferença de altura, né? Olha só. Ela tem essa diferença de altura aqui evidente, né? Ela também tem uma diferença bem aqui, ó. Se vocês prestarem atenção, esse início das sobrancelhas, ele está um pouquinho ligado aqui com esse pontinho da entrada do olho, e essa daqui é um pouco mais curta, tá? Então quando a gente for fazer uma construção, a gente ainda vai ter que precisar fazer uma construção aqui do início, para poder então ela ficar também aqui. Primeiro ponto que eu falei para vocês, essa sobrancelha ela é arredondada, e essa daqui ela é mais retinha, essa é mais alta e essa é mais baixa, tá? Quando a gente for receber esse cliente, tem gente que faz o que, né, gente? Que vocês já viram aí também, já viram casos de micropigmentação muito marcada, que quando cresce os fios naturais, tem gente que depila isso daqui, que raspa isso daqui, ou raspa a parte superior, ou raspa aqui, às vezes até a sobrancelha inteira, né? Tem gente que acha, naquela moda, naquele modelo antigo, as pessoas achavam mais bonito, né? Sobrancelhas arqueadas, né? Tem muita gente que até hoje ainda tem essa ideia de que sobrancelha arqueada demonstra empoderamento e tudo mais, só que isso varia muito, tá? Como eu falei, se você é uma pessoa que tem naturalmente uma sobrancelha mais caidinha, um olhar mais caidinho e tudo mais, não vai ser eu jogar uma sobrancelha arqueada e eu vou te desfigurar, né? Eu vou te transformar em alguém que você não é. Então eu preciso levar em consideração, se eu quero empoderar uma pessoa através do nosso trabalho de micropigmentação, gente, isso é uma posição da Darlan Fernandes, tá? Eu sei que tem muita gente que não concorda com isso, e tá tudo bem também, tá? Isso é o que eu falo, eu ensino para os meus alunos, que a gente realçar o que a pessoa ela já tem ali, tá? Realçar o que ela já traz de melhor, é o que faz com que a gente se sinta bem ao realizar o nosso trabalho, é o que faz com que aquela pessoa também se sinta bem por ela ser daquele jeito. Eu apenas vou realçar uma beleza que ela já tem, ela é dessa forma, tá? Então, tem muita gente que achando que o melhor é uma sobrancelha mais arqueada, o que ela acaba fazendo? Ela desconsidera totalmente essa sobrancelha aqui, fica com essa daqui, com esse lado, né? Então ela acaba apagando basicamente isso daqui e construindo, olha que loucura. Ela apaga isso daqui e constrói outra sobrancelha aqui para poder acompanhar esse outro lado, né? E pelo amor de Deus, tá? Eu sei que você já não faz isso, que a gente já está em outro momento da vida, do século 21 e tudo mais, isso é coisa do passado, tá? A gente precisa aprender a respeitar e, como eu falei, harmonizar as sobrancelhas dos nossos clientes. Então tá, Darlan, como é que a gente vai resolver isso daqui agora, então? Gente, como eu falei pra vocês, a ideia aqui é harmonizar, tá? É encontrar um equilíbrio. Elas não vão ficar 100% simétricas, até porque a ideia não é essa. Mas aqui eu vou, sim, diminuir um pouquinho dessa base, tá? Só um pouquinho. E aqui eu vou fazer uma leve levantadinha aqui nessa parte superior. Leve, tá? Leve. Da mesma forma aqui,
eu vou trazer essa construção aqui um pouquinho para baixo, para eu poder igualar aqui na frente, né? Como ela já vai ter uma construção aqui da frente que estava faltando, lembra que eu falei para vocês que essa daqui ela é mais curta? Então quando eu vou trazer essa sobrancelha aqui mais para o centro também, né? Para ficar aqui no, olha só, eu vou mostrar isso no papel para vocês, tá? Quando eu for trazer essa sobrancelha aqui, quando eu fizer essa construção aqui, ao trazer aqui a parte que falta no início, eu já vou encontrar um pouquinho, eu já vou encontrar esse equilíbrio aqui e já vou descer um pouquinho dessa base, tá bom? Então já acabou que eu vou acabar descendo e encontrando ela basicamente aqui, tá bom? Aqui, se vocês verem também, posso um pouquinho aqui ver. Gente, se vocês repararem aqui também, o que essa pessoa aqui fez, né, no decorrer da vida dela. É uma coisa que muito comum em vocês designers também, né? Quem é designer de sobrancelhas aí, é uma coisa que vocês precisam parar de fazer. Muitas pessoas ainda fazem hoje, eu recebo muitos clientes com esse mesmo problema. Ah, eu quero levantar o olhar do cliente. O que ela faz? Ela retira os fios da base da sobrancelha, ou seja, elas vão raspando tudo aqui, vão tirando, depilando tudo aqui, na intenção de levantar esse olhar. E aqui, se você olha para essa sobrancelha, a primeira coisa que você fala, caraca, tiraram demais aqui dessa base, tá? Então aqui a gente vai precisar fazer uma reconstrução dessa parte, dessa base, também dessas sobrancelhas, tá bom? De fios, para que a gente possa aí então chegar no resultado natural. Voltando aqui para nossa harmonização, galerinha, olha só. Aqui eu vou construir um pouquinho dessa sobrancelha, né? Fazer uma construção um pouquinho mais alta aqui, trazendo os fios para cá, tá? E aqui, essa partezinha superior, a gente vai tirar um pouquinho desse excesso também, tá? Além de tirar esse excesso aqui, a gente vai automaticamente também tirar esse formato arredondado, porque não combina. Se vocês olharem assim de por fora aqui assim, essa daqui, ela é mais retinha, ela é um pouco mais bonita, eu particularmente achei, né? Mais bonita do que essa, mas a gente vai sempre seguir ali a estrutura do cliente. Aqui eu faria, né, nosso ponto alto traria para cá. Se vocês perceberem aqui também, essa caldinha ela tá um pouquinho curta também, né? Eu desceria um pouquinho até aqui, para a gente poder encontrar esse equilíbrio. Vou mudar aqui a posição. Aqui eu iria desconsiderar, né? Falei para vocês. Ó. A gente vai descer um pouquinho aqui. Olha só. De novo, eu faria o meu ponto alto, né, desse lado aqui, para poder tirar esse arredondado. Tiraria de leve esses fios aqui da parte superior. A base eu iria construir, essa frente aqui, essa parte aqui a gente faria uma construção bem maior, né? Ó, basicamente aqui, a gente iria fazendo toda essa construção. Aqui já estava certinho mesmo. A gente vai fazer isso aqui no papel, tá? Aqui no quadro, só para vocês terem uma ideia maior. Basicamente isso. Então eu eliminaria um pouquinho desses fios. Deixa eu mudar aqui. Da mesma forma que eu faço lá nos meus treinos, lá nos vídeos do Instagram e do YouTube, eu tiraria um pouquinho desse excesso dessa parte. Aqui eu tiraria o excesso dessa parte, tá? Aqui eu iria fazer uma construção dessa parte alta aqui, para a gente poder fazer uma harmonização, né? A gente construiria essa parte. Aqui eu vou construir essa base que vocês viram, naturalmente já existe essa ausência de base aqui, tá bom? E dessa forma a gente ia construir, aqui eu ia fazer também uma construção do ponto baixo da cauda, da ponta da cauda aqui. Tudo isso para a gente poder, como eu falei, não deixar as sobrancelhas simétricas. Como eu falei, aqui no resultado final, tá? Quando vocês acompanharem, vocês também já devem ter passado por essas situações também, ou irão passar, tá? Essas sobrancelhas ao final, elas não vão ficar 100% simétricas, tá? Aqui a gente apenas dá uma diminuída, e essa diminuída nessa
nessa assimetria, ela já colabora aí para poder fazer um efeito bem melhor do conjunto total aí das sobrancelhas, tá bom? Então esse é o primeiro ponto que eu queria trazer para vocês, que é esse ponto de design, que é importante também. O nosso resultado natural começa no design, tá? E depois do design, depois que a gente tem esse entendimento de harmonizar e não deixá-las simétricas, tá? Não deixar certinho uma com a outra, a gente vai apenas harmonizar e trazer esse desenho aqui dessas sobrancelhas, tá bom? E gente, só mais uma coisa, eu estou trazendo para vocês o exercício num quadro estático, né? Um quadro liso aqui. Quem me acompanha, quem já ouviu falar, eu falei isso em outros vídeos também, e eu vou demonstrar para vocês também, algumas vezes eu vou trazer isso para vocês aqui. É preciso levar em consideração o perfil de cada cliente, é preciso levar em consideração a estrutura óssea de cada cliente. Então, por exemplo, no meu caso aqui, né, a viradinha do meu osso aqui, ela tá bem nesse ponto aqui assim, então eu vou levar em consideração isso como um ponto alto, tá bom? Se alguém tivesse retirado demais, se fosse o tipo de pessoa que fizesse sobrancelha demais, ia tirar muito a minha base aqui, eu iria reconstruir essa base. Vocês observarem aqui, os fiozinhos, tem gente, tá, aproveitando essa live aqui, dá uma dica para vocês, para sobrancelhas masculinas, tá? Jamais, em nenhuma hipótese, por mais que você seja profissional, mais de 50 anos aí fazendo sobrancelha, 10, 20, 30, 5 anos fazendo sobrancelhas masculinas, elas têm uma pegada diferente de sobrancelhas femininas, e o primeiro ponto e o mais importante ponto é no desenho do design, tá? Como assim? A gente tem que respeitar todo o design das sobrancelhas masculinas, o que vocês precisam parar de fazer. Já te fiz vídeo, inclusive, que parece que eu tô meio que brigando, entendeu? Parem de fazer isso, parem de retirar esse excesso, esses fiozinhos que o pessoal fala das sujeirinhas das sobrancelhas masculinas. São esses fiozinhos, galerinha, esses fiozinhos aqui de baixo das sobrancelhas masculinas que deixam o resultado do trabalho mais natural e mais masculino. Se eu somente chegasse, se eu parar agora e for no estúdio e pedir para poder fazer uma limpeza dessas sobrancelhas, eu tenho clientes que já fizeram micro comigo, que eles vão lá somente para poder fazer a remoção do excesso. E muitas vezes o excesso que eu falo para vocês que eu tenho que tirar, ele é estratégico, tá? Nas minhas sobrancelhas, por exemplo, aqui, o que eu retiraria aqui seria estrategicamente, olha só, isso aqui é real, tá? O que eu faria em mim, o que eu faço com os meus clientes quando eu vou lá para poder fazer essa questão de design. Estrategicamente eu tiraria um fiozinho aqui, outro fiozinho aqui, talvez um aqui nesse cantinho, tá? Mas esse conjunto que vocês estão vendo aqui, desses fios mais ralinhos aqui, isso faz parte da estrutura masculina das sobrancelhas, tá bom? Então por que os homens hoje é um tabu fazerem micropigmentação aí para muitas pessoas? Por que os homens têm receio de chegar e de te procurar para poder fazer uma micropigmentação? Porque sabe que você vai deixar as sobrancelhas deles desenhadas e femininas, e não é isso que eles estão procurando. É isso que eu também ensino no meu curso, é isso que eu mostro, para que todas vocês também, micropigmentadoras também, né? Eu acho que os homens eles têm me buscado mais exatamente por conta dessa questão de afinidade, porque eu não faço neles aquilo que eu não faria em mim, né? E muitas amigas minhas, inclusive micropigmentadoras aqui de Brasília, mandam clientes para mim porque tem essa dificuldade. E gente, é simples, tá? É só vocês entenderem que eu não vou deixar a sobrancelha do meu cliente feminina. Você pegar aqui uma escovinha e você trazer para cá, por exemplo, todos os fios, você pentear todos os fios para cima, e depois você vem com a maldita tesoura e faz isso aqui, ó. Como é que ela falou aqui, lá? E tá tudo bem. Na verdade não tá tudo bem, mas beleza. Enfim. Darlan, então como que a gente tem que fazer com essa parte superior? Sim, eu vou tirar todo o excesso, toda aquela penugenzinha que tem nessa parte superior, inclusive das sobrancelhas masculinas, tá, Fran? Só que nessa parte, na hora de chegar de cortar, fazer esse corte dos fiozinhos aqui, gente, fica uma dica pra vocês, que assim, ela vale pra tudo, tá? Pensa comigo, se você naturalmente tem... Olha aqui minha sobrancelha, tá? Olha essa sobrancelha aqui, ela é mais deitadinha esse início, e essa aqui ela é mais retinha, mais espichadinha aqui pro alto. O que uma pessoa faria, como já quiseram fazer? Eu falei na hora, eu falei assim, negativo, nunca mais vai tocar na minha sobrancelha. Ia passar uma tesoura aqui, ia cortar. Olha, agora sim, vem cá, falando sério agora. Darlan aqui, Fernandes, pessoal, para quem já me conhece pessoalmente. Olha pra mim aqui, eu sei que eu não sou um Brad Pitt, tá? Eu não sou um Brad Pitt, nem sou um Vin Diesel. Mas, cara, pra mim, eu que assim, gosto de... Isso aqui pra mim...
Vocês podem achar que não, mas isso aqui pra mim é um dos charmes do meu olhar, é exatamente esse arrepiadinho aqui dessa sobrancelha aqui no início. E vai vir alguém aqui, vai passar uma tesoura, vai ficar aquele negócio reto aqui, velho. Por favor, não. Não faça isso, tá? O que vocês vão fazer? Quando vocês, o excesso de fios, os fios quando eles estiverem grandes demais, você vai vir com a escovinha, vai pentear e vocês vão fazer, gente, o exercício de picotar, sabe assim? Eu não vou passar reto, eu vou vindo picotando alguns pontinhos onde os fios eles são maiores, né? Noção e bom senso, né? Tem fios que são bem maiores mesmo, eu vou tirar esses fios gigantescos daí e vou vir picotando aqui para que ele não perca esse efeito de estar mais espichadinho, a palavra é essa, mais arrepiadinho. Ela não pode perder esse efeito. Se ela perde esse efeito, ela vai dar imediatamente a sensação de estar extremamente desenhada, extremamente delicada e, para finalizar, e horrivelmente, extremamente feminina. Então é isso que a gente não quer fazer com os nossos trabalhos masculinos, tá? Fica a dica para vocês, comecem a fazer postagens, comecem a aí trazer seus parentes, seus maridos, seus namorados, seus irmãos, seus primos, seus tios, todo mundo que vocês puderem trazer e façam dessa forma e comecem a divulgar o seu trabalho dessa forma que você vai ver, os homens quando começarem a ver ali, as namoradas, as mulheres começarem a ver os seus trabalhos postados dessa forma, eles vão sentir segurança, vão entender que se elas forem ali para poder fazer um trabalho de reconstrução daquela micro ali, vocês não vão deixar a sobrancelha dele feminina, né? E nada contra. Quer dizer, tudo contra, tá? Tudo contra. Não façam isso, tá? Esse é o grande tabu que a gente tem. E quando eu falo pra vocês sobre a questão de deixar a sobrancelha feminina, eu não tô falando de personalidade, não tô falando de sexualidade não, tá, gente? Eu atendo um público, 90% acredito do meu público, ele é masculino. E eu acredito que eu tenho muito mais gente o meu público maior masculino é hétero, tá? Do que o público LGBT. E mesmo a galera LGBT, elas ainda preferem, elas me procuram para poder deixar as sobrancelhas masculinas, tá? É o perfil, é o padrão do homem, é deixar a sua sobrancelha mais masculina. Eu acho que se eu atendi até hoje foi uma pessoa só que pediu para deixar a sobrancelha extremamente desenhada, tá? Só uma pessoa até hoje, um cliente homem, para poder deixar a sobrancelha desenhada. Então assim, não façam isso imaginando que porque o homem ele é LGBT e tudo mais, aí vou deixar desenhado. E não faz isso não, ele quer ali para poder deixar aquela marca dele ali, ele é homem que quer aquela sobrancelha marcante, masculina. E é isso, tá? Quando o nosso cliente chega, o que a gente costuma fazer aqui? Primeira coisa que a gente faz é demarcar o centro, né? Na verdade o cliente quando chega pra gente, a gente olha ele dessa forma, né? A gente vai demarcar aqui, tá? O centro daquela sobrancelha. Aqui vocês já perceberam aqui, ó. Deixa eu deixar aqui certinho. Deixa eu ver se tá certinho. Vocês viram que essa daqui tá mais próxima do centro, essa daqui não, tá? Então aqui eu já sei que essa construção, eu já vou começar um pouquinho daqui, ó. Eu já identifiquei que esse início aqui, ele tá um pouco mais curto do que esse. Tá bom? Então aqui a gente já tem essa noção aqui de base, tá? Aqui eu já identifiquei também com vocês que essa base aqui, ela foi destruída, né? Os designs para poder levantar essa sobrancelha destruíram a base dessas sobrancelhas. Então eu vou querer construir um pouquinho aqui, eu vou trazer por uma questão de bom senso, tá? Até aqui, talvez. Vou colocar aqui. E como eu falei para vocês, na construção da harmonização dessas sobrancelhas, eu vou diminuir um pouquinho. Vocês estão vendo que tem um excesso aqui de leve? Esse excessinho aqui, nesse caso específico, tá, gente? Igual eu falei, são fios estrategicamente. Eu vou extrair alguns fios estrategicamente aqui desse ponto, tá bom? Aqui eu identifiquei o meu ponto alto mais ou menos por essa estrutura aqui, por essa cadócica. Olha o direcionamento dela, uma curvaturinha aqui. Enfim, na foto é difícil de fazer, mas no cliente presencial você já tem essa noção já, tá? Aqui para esse lado agora, deixa eu ver se eu viro aqui para vocês, ó. Essa daqui é mais alta, essa daqui eu falei que ia levantar, então assim, aqui eu já vou aproveitar o que ela já tem de natural, né? O excesso que eu tirei daqui, eu já vou aproveitar aqui um pouquinho, ó, para poder fazer essa subidinha, né? Dar essa levantada no olhar com os próprios fiozinhos que ela já tem, e com esses próprios fiozinhos aqui, eu já consigo levantar o olhar dessa cliente, tá? Fazendo uma noção aqui, olhando também, o ponto alto seria basicamente aqui, tá? E agora a gente vai fazer aqui essa construção desse design,
tá bom? É uma estrutura, uma sobrancelha naturalmente um pouco mais grossa, vocês podem ver, né, pela quantidade de fios aqui. Eu vou manter esse aspecto nela, tá? Aqui o meu limite aqui vai ser onde ela já tem pelinhos, tá? A base aqui já está praticamente toda construída, só vai ser desse início aqui mesmo. Então eu vou considerar isso daqui. Esse daqui, lembra que eu falei que o ponto alto, que o ponto final aqui era mais falhado, né? Tava levantadinho. Vou dar uma descidinha nela aqui também, basicamente até aqui, ó. Vamos trazer aqui, tá? Daqui então. Obrigado. Ó, essa parte, tá, gente? Sempre retinha, tá? Parte mais retinha. Deixa eu ver se dá pra vocês aí. E aqui. Gente, lembrando que eu tô fazendo esse exercício aqui em uma foto estática, tá? Uma foto estática. Então aqui é pra gente ter uma noção. O mais importante desse trabalho aqui, eu mostrei pra vocês ali no design no quadro, tá? Olha, essa aqui é a parte, lembra que essa daqui lá no quadro também era a parte mais difícil, né? Ou seja, a sobrancelha mais arredondada eu vou deixar dar um formato para essa sobrancelha. Eu já identifiquei o meu ponto alto aqui, o meu ponto final vai ser também respeitado aqui. Aqui eu vou ter que fazer uma construção de base, tá? Olha só. Aqui a parte superior aqui sempre mais retinha. Lembra que aqui eu vou desconsiderar um pouquinho desses fios. Tá, se vai dar isso. Aí agora depois, se estivesse no estúdio, a gente iria usar um paquímetro para poder fazer a medição certinha, tá, gente? Leve em conta aí o tempo que tá acabando. E aqui eu preciso fazer esse sobrancelha rapidinho. Ó, base faltando aqui também. Aqui, esse excessinho aqui, ó, vou deixar de caneta vermelha, é o que eu iria remover, tá bom? Dessas sobrancelhas aqui. Essa parte aqui superior todinha aqui, até onde tá nessa linha aqui, eu iria fazer essa remoção. Porque o segredo da naturalidade também é você seguir o direcionamento dos fios de cada lado da sobrancelha. Se essa sobrancelha aqui, por exemplo, ela fosse toda para baixo e essa sobrancelha ela fosse toda para cima, o primeiro ponto, eu achei o design, fiz a marcação no design com paquímetro e tá tudo lindinho ali, tudo bonitinho. A arrumação de fios agora é a parte mais de boa de ser feita, tá? Mais de boa mesmo. Gente, olha só, o que eu percebi aqui fazer dessa sobrancelha. Ela realmente, a diferença é muito grande de uma para outra, né? Eu vou diminuir um pouco a base dessa daqui e lá do outro lado eu vou aumentar um pouco o ponto alto, tá? Aqui eu vou diminuir mais um pouquinho ainda, ó. E esse lado aqui, eu vou construir um pouquinho, aumentar um pouquinho aqui, tá? Comigo aqui nessa questão de direcionamento. Essa parte de base aqui, se você prestar atenção desse lado, já está toda construída, né? Porque a gente vai fazer esse acerto de design. Essa daqui eu vou ter que fazer essa reconstrução. O que muitos profissionais ainda fazem hoje, e eu vou falar para vocês, não façam mais isso, tá? É muito comum. É fazer essa subida aqui, esses fios aqui ainda muito altos. Você lembra, se você parar pela lógica dessas sobrancelhas, isso aqui foi tirado em excesso, foi removido de forma criminosa. Foi removida de uma forma que não era para você ter saído, entendeu? Então eu vou seguir aqui o que ela basicamente teria, que são os fios mais direcionados para baixo, tá bom? E aqui nesse ponto alto, se você for analisar aqui a gente vai seguir sempre o direcionamento. E eu quero que você veja que mesmo no desenho, essa sobrancelha aqui, bem natural. Direcionamento, olha só. Esses fios estão começando aqui, vindo nessa direção, tá? Olha só. E aqui ele já começa olha só, esse aqui ele começa a levantar e aqui ele já começa a dar uma curvadinha, tá vendo? E aqui ele já começa a partir para baixo, olha só. Para baixo. Essa sobrancelha aqui, se a gente fosse trazer para uma trama, ela é parecida com aquela sobrancelha oriental, né? Que os fios da metade para frente são todos para baixo. Apesar de que aqui na frente a gente ainda tem fios mais deitadinhos para frente. Então não são 100% para baixo. Depois que a gente faz o design, geralmente quando a gente faz o design no nosso cliente, para poder fazer a micro, a gente se depara exatamente com o resultado, com uma situação parecida com essa. A gente vai ver e vai falar, olha, a gente vai falar para o nosso cliente, né? Onde você vai ver que está mais clarinho é onde vai ser mais preenchido, tá?
essa parte de base, por exemplo, aqui, essa parte do início aqui. Alguns clientes tendem a assustar um pouco. É nessa hora, gente, que a gente tem que usar a nossa técnica, né? O que eu ensino para vocês, o que eu já mostrei nos outros vídeos para vocês, é nessa hora que a gente tem que usar da naturalidade, dos fios fluidos, dos fios livres, para poder fazer uma construção natural. Por exemplo, tá? Eu vou aproveitar que a gente já está indo bem aqui. O que a maioria dos profissionais, dos excelentes profissionais que tem no mercado hoje, fariam, tá? Mas eu não sei se é isso que você faz também. Geralmente as pessoas elas aprendem a fazer fios finos, tá? Elas fazem os fios maravilhosamente bem, fininhos, de boa e tudo mais e tal. Só que nesse início aqui, ó, tá aqui, olha só. O que a maioria faz? Esses fios aqui, eles estão, no direcionamento daqui, eles estão assim, ó, tá? Basicamente. O que a maioria dos clientes, dos profissionais, como eu falei, excelentes profissionais fazem ainda e hoje fazem muito e vão continuar fazendo porque não tem essa ideia, tá? Tem muita gente que faz a sobrancelha nesse início aqui, ela faz aquele traço mais... Olha só, desconsidera no início, tá? Eu tô falando de início aqui agora. Ela desconsidera que no início já tem fios deitados. Aqui no início ela vai fazer aquela trama, aquela coisa mais básica. Mas... aí vocês podem observar, sabe o que? Lá no meio dessas sobrancelhas, ela fica bem natural. Tá tudo lindo, porque elas encontram o direcionamento no meio. Mas geralmente no início, e geralmente aqui no ponto alto aqui da cauda, elas perdem a ideia de direcionamento de fios. E automaticamente no resultado final, esses fios aqui eles aparecem mais cruzados, tá? E aqui no início também. Então a gente consegue ver o procedimento no início e a gente consegue ver o procedimento aqui e geralmente no final. A única parte do procedimento que fica invisível, vamos dizer assim, né? É essa parte aqui do meio. E o que eu ensino para vocês, o que eu posto aí no meu Instagram, se vocês olharem, verem lá os meus trabalhos, é uma busca gigantesca, tá? Para que a sobrancelha ela seja 100% imperceptível. Olha o direcionamento, tá? Ó, aqui nesses fios aqui, eles estão deitados, tá, gente? Aqui ele já começa já, ó. Eu vou seguindo sempre. Se eu tenho um fio mostrando pra mim aqui, ó. Olha só a direção desse daqui. Tá pra cá, ó. Eu vou seguir o que ele tem. Olha só. E aqui eu já vou pela noção da dobrinha dos fios. E aqui esse fio que ele já começa já deitadinho, já ficar deitadinho, tá vendo? Ó, já começa assim também. Ó, vamos fazer aqui os direcionamentos primeiro. Gente, essa parte inicial, como eu falei, essa parte de uma construção maior aqui, ela precisa ser feita com mais cuidado e atenção, tá? Mais delicadinho, fios mais fininhos. Aqui a gente tá fazendo com canetinha, então tá tudo bonitinho, bem de boa. Ó, aqui ela basicamente assim, não vou preencher. Como o centro aqui tá bem preenchido, eu não vou precisar preencher e colocar fios aqui, tá? No máximo, o que vocês podem fazer aqui, gente, ó, quando vocês pegarem clientes que tem essa sobrancelha muito cheinha no meio em alguns pontos, é vocês fazerem um fio maior aqui no meio, só para vocês não perderem o direcionamento lá dos encontros na junção. Aqui eu já começo a deitar de novo, ó, onde começa a falhar aqui. E lembra que esse finalzinho aqui ele tá viradinho para frente, ó. Aqui ele vai vir deitadinho, deitadinho, e aqui ele já começa a virar. Olha só o movimento, olha só a... qual é o nome disso aqui? Transição dessa parte aqui da cauda. Aqui também tem transição aqui nesse ponto e tem transição aqui também, olha só. Aqui eu já vou fazer ele mais abertinho, tá vendo? Ele deita aqui e na transição aqui eu já faço a junção deles aqui. Aqui essa sobrancelha ela vai estar curvadinha, né? Então, vamos lá. Esse ponto aqui tá feito, depois a gente apaga o design. Vamos fazer aqui esse outro lado que a gente costuma fazer de cabeça para baixo. Bora lá. Nessa construção de início a gente já pode ver aqui direcionamento também, tá? Olha só. Se ela começa aqui assim, eu vou seguir o que ela já tem. E eu sei que essa aqui é a dificuldade da maioria das pessoas. Vamos lá. Olha só. Ó.
Lembra que eu falei pra vocês que muita gente faz isso aqui em pezinho, a gente já vai começar a deitar, porque ela já tá deitada aqui, ó. Deitadinho, seguindo o fluxo. Deixa eu mudar a posição aqui pra mim, tá ruim pra fazer isso aqui. O início a gente vai deixar pra depois, tá? Direcionamento, que ela já começa a ficar deitadinha. Lembra que essa parte aqui a gente vai remover, vai tirar todinha. E aqui a gente vai seguir só... Olha só, o mesmo direcionamento que ela trouxer. E aqui já tem a nossa transição também. Vamos aqui agora para fazer essa parte bombástica aqui do início, seguindo o direcionamento. Você vê que ela já começou aqui um pouquinho mais curvadinha, então ela já vai ser também com essa ideia. Ah, Darlan, tem alguém que questionou uma vez. Fios curtos não fixam. Gente, pelo amor de Deus, você está pegando a lâmina ali e tá raspando, passando ali, fazendo um arranhão na sobrancelha da cliente, você vai dizer que não vai fixar? Vai fixar, é só você fazendo a profundidade certa. Se eu tenho uma sobrancelha aqui, rapidão aqui. Essa aqui é a sobrancelha da cliente e ela tem um tufo de fios aqui, bem assim, ó. Bem assim, ó. Só um tufo. E aqui no início ela tem um tufo aqui assim, ó. E aqui no final ela tem um tufo aqui assim, ó. Eu só tô dando um exemplo meio louco. Vamos dizer que chega na sua mesa lá, na sua maca lá, uma cliente com os fios assim, ó. Naturalmente delas, no meio ela tem esse direcionamento, no início ela tem esse direcionamento e no final ela tem esse direcionamento. E aqui ela tem uns assim, ó. Ó. Olha que louca. Olha que louco isso aqui. Como é que eu faço para que essa sobrancelha fique natural? Olha só. O início. Eu já vou começar aqui imaginando como é que eu vou finalizar. Onde eu vou finalizar a ponta desse fio, tá? Sempre seguindo ali o que ela já tem, ó. Ó, e aqui eu já vou começar a mudar, porque aqui eu já começo a ter uma transição. Olha só. Ó. Isso aqui, gente, é você ter uma visão de realizar trabalhos naturais, tá? Você vê que a transição de toda a sobrancelha, onde ela tem pontos, porque a gente fala, a transição é só nesse ponto aqui, do ponto inicial para a metade da sobrancelha. Aqui eu já tenho que fazer seguindo o direcionamento que ela tiver aqui, tá? Ó. Ó, aqui eu já vou seguindo de novo, olha, tem aquele fiozinho ali. Gente, aqui eu já vi que ela vai... Deixa eu mudar minha posição aqui. Ó. Ó. Olha só, que cada fio que tem já existente eu considero... Aqui já vai começar a ficar com essa pontinha mais viradinha, né? Aqui, gente, ó. Eu já faço o fio daqui imaginando ele se encontrando lá no final, tá? E aqui a gente ainda tá fazendo no papel, tá? Basicamente isso. Ó, e aqui no início ainda, para poder dar uma... Não tá bem espichadinho pra cá? O que eu ainda posso fazer aqui, ó? Pera aí, minha mão ficou em cima. Eu ainda posso fazer isso daqui, ó. Fios mais curtinhos para poder dar uma conexãozinha também com esse início louco. E, gente, deixa eu falar. Existe sobrancelha desse jeito, tá? Olha só que loucura. Se aquela sobrancelha com 3, 4 tipos de direcionamento no meio dela, a gente ainda consegue fazer com que ela fique natural. A ideia dessa sobrancelha aqui era a gente deixar elas um pouco mais harmônicas, tá? Tá horrível no papel, mas é pra vocês terem uma ideia, principalmente daqui.
né, do que a gente fez aqui. Quem chegou aí para ver aquela baguncinha ali, a gente fez a construção da base na sobrancelha, que era mais arredondada de um lado. Fizemos o ponto alto do outro lado, tá? E a gente conseguiu diminuir um pouco essa diferença, deixar o design dela um pouquinho mais harmônico. Lembra que essa aqui era bem arredondada, essa aqui era bem mais retinha. A gente subiu um pouquinho o ponto alto desse lado. A gente criou uma base desse lado aqui também. Aquelas pontas de caneta vermelha lá onde a gente tiraria, se a gente conseguisse apagar isso daqui, eu tenho certeza que vocês iam ver um resultado um pouco mais bonitinho do que o que está visivelmente aqui agora. Mas deu para entender a base de tudo aqui, né, galerinha? Comecei, eu treinava pra cacete, pra caralho. Eu fiz um curso com mais de 20 meninas no meu curso inicial. Elas não acreditavam muito em mim, porque eu era o único homem da turma, a mão pesada pra poder fazer. A maioria delas já tem, eu vejo, né, eu acho lindo, tá? Tem gente que coleciona diploma e tudo mais. Eu acho maravilhoso você aprender com outras técnicas e tudo mais. E tá tudo certo com isso também. Só que eu queria uma coisa, coloquei na minha cabeça, eu quero fazer sobrancelha natural. E eu treinei, eu fiz o que a maioria não faz, tá? Eu fiz o que a maioria não gosta de fazer, até virar um hábito. Gente, eu treinava, a Lá que tá aqui, eu já falei pra ela essa história, quem me acompanha mais tempo já sabe também. Eu treinava até a minha mão doer. Sabe quando eu fazia os treinos na pele sintética, até a mão começar a doer e o fio ficar feio. Então quando começava a ficar feia a trama ali, eu parava de treinar. Virou um costume, virou um hábito. E como eu comecei a atender sobrancelha masculina, muita sobrancelha masculina, eu terminava o atendimento da sobrancelha masculina, ia para a pele sintética e jogava na pele sintética aquela trama, aquela armação que eu fiz naquela sobrancelha. Foi aí que eu comecei a ver, descobrir e fazer um monte de tramas diferentes. Se você vai fazer curso, eu acho que tem 4 tramas avançadas, 10 tramas avançadas, deixa eu falar para você. Eu, no meu curso, ensino vocês a fazerem todos os tipos de sobrancelhas que chegarem até você. Se chegar para você sobrancelha de cabeça para baixo, você vai fazer sobrancelha de cabeça para baixo e vai deixar natural para o seu cliente olhar e falar: eu não consigo identificar o que é fio, o que é pelo, o que é real, o que não é. É isso, tá? É isso. É assim que as coisas funcionam. O treino ele é necessário para você deixar a fluidez, porque quando você tem aquela leveza na mão, na construção, na hora de você pegar o T-body do seu cliente, você vai ver isso que eu te falei ali. Se você tem um fio deitado, um fio em pé, você já está tão acostumado a enxergar aquilo ali que você vai construir na leveza do seu treino da mão a chegar aí no resultado que você espera. E o resultado que a gente espera é um resultado 100% natural, né? É por isso que eu estou aqui fazendo essa live com vocês agora. Tá bom? Esse é o nosso podcast Micro Natural. Esse é o nosso primeiro episódio. Todos os sábados às 8 da manhã a gente vai estar aqui, porque quando a gente faz esse trabalho que eu ensino para vocês, tá, gente? Desses arranhões na pele, ele tem uma durabilidade. Ele vai degradar, mas ele não vai esfumar. Ele não vai, com o passar do tempo, tá? Eu já tenho clientes que desde quando eu comecei a trabalhar, eu já fiz o quê? Eu já fiz o 3º ano de atendimento desse cliente e a gente consegue identificar os fiozinhos lá, tá? É isso, o nosso trabalho tem que fazer isso. Ele tem que deixar nessa pegada. Nada de, com o tempo a pele oleosa vai ficar esfumado, vai ficar manchado. Se você aprendeu isso daí também, já vou te falar, tá errado. Mas aí é um assunto para outro vídeo, para outro momento, tá bom? E a gente vai lidar com isso aí depois. Beijo no coração, um excelente fim de semana. Que 2022 de vocês seja incrível, abençoado, cheio de paz, cheio de conquistas. E se você espera aí ter realização ainda mais nessa área da micropigmentação, se destacar, porque a ideia é essa, galera. É você se destacar. O mercado ele está cheio de profissionais, mas ele está carente ainda de profissionais que entendem verdadeiramente sobre procedimentos naturais. E deixa eu te falar, quando você vende procedimentos naturais, você posta resultados naturais lá, antes e depois naturais, isso atrai, isso faz com que as pessoas te procurem, que as pessoas, seus clientes falem para outras pessoas. E vocês tenham aí uma agenda cada vez mais cheia. Lá, obrigado pela presença, todo mundo que está aí.